Olá, eu me chamo Fábio Fox e estou trazendo dicas psicológicas para que você possa usar em seus negócios e vender mais. Ao longo dos anos, cientistas têm descoberto muitos dos mistérios do cérebro humano e das deficiências que estão bem escondidas na nossa psique. Às vezes, fazemos alguma coisa estranha e pensamos: qual é a lógica do meu comportamento? Será que existe uma? Na verdade, sempre existe uma lógica, mas na maioria das vezes ela se esconde em certas peculiaridades de nossa mente. E você não precisa ser um especialista em psicologia para entender o que está acontecendo na cabeça das outras pessoas e poder usar isso ao seu favor. Existem algumas dicas psicológicas que funcionam em um nível inconsciente e que podem ajudar você a ganhar a confiança de outras pessoas, ter a aprovação de alguém e relaxar quando estiver muito estressado. Agora eu vou te mostrar os efeitos psicológicos que afetam praticamente você todos os dias. Por isso, fica comigo para entender por que sempre queremos o que é impossível de alcançar e por que agimos de um determinado jeito ou de outro. Quando um grupo de pessoas está rindo, cada uma delas olha para uma daquela de que gosta mais. Depois de ouvir uma boa piada ou no meio de uma discussão interessante, cada pessoa instintivamente olha para quem gosta mais. Isso acontece porque ela quer ter certeza de que o objeto de desejo dela aprova e compartilha de seu senso de humor. Então, para descobrir tudo sobre um grupo de amigos, tenha algumas boas piadas na manga e observe a reação de todos. Essa experiência pode revelar coisas surpreendentes. Efeito de ancoragem. As pessoas acham muito mais fácil avaliar uma coisa se elas tiverem o preço original, mesmo se estiver errado, para comparar. Isso é bem usado nas lojas. Por exemplo, você não compraria uma blusa que custaria 30 mil kwanzas, mas se vir que originalmente ela custa 60 mil kwanzas, você vai achar até que é pecado perder uma oferta dessas, mesmo que o preço original tenha sido inventado. Nós costumamos ver nossas memórias como se fossem curta-metragens ou videoclipes. São coisas que ficam guardadas em algumas gavetas do nosso cérebro e por lá ficam, seguras e inalteráveis. Mas parece que as lembranças do passado mudam a cada vez que passam pelo olho da nossa mente. O conteúdo delas é influenciado pelos lapsos de memória e por eventos que aconteceram em um passado mais recente. Por exemplo, você não tem lembranças muito claras de todas as pessoas que foram a uma reunião familiar há 2 anos atrás. Mas já que a sua tia nunca perde encontros assim, sua mente pode incluí-la nas memórias, mesmo se ela não tiver ido a esse evento. Mastigue alguma coisa quando estiver nervoso. Antes de uma conversa importante, de um discurso público ou outro evento que lhe deixa nervoso, é bom mastigar um chiclete ou até comer alguma coisa. Um estudo realizado em 2011 na Universidade de Medicina de Tóquio concluiu que o movimento de mastigação reduz drasticamente o sentimento de ansiedade. O negócio é que ninguém come quando se sente ameaçado, então, enquanto você mastiga, seu cérebro pensa que você pode relaxar e te envia um sinal que alivia a tensão e ajuda a acalmar. É bom porque você passa a enganar o cérebro. E essa mesma pesquisa explica que os antigos maias e gregos que costumavam mascar resinas de árvores eram menos tensos que os seus companheiros que não tinham esse hábito. Ah, é por isso que os bois da fazenda da minha avó estão sempre calminhos. Brincadeira, vai. Reflexão a um resultado. Nós geralmente julgamos se tomamos a decisão certa analisando o resultado final, não pensando no que tivemos que fazer para alcançar aquilo. Isso geralmente é usado pelas propagandas que fazem você a pensar só no resultado final. Por exemplo, em comprar. Então, se você está usando, por exemplo, um iPhone, não pode dizer que a decisão de gastar todo o dinheiro foi certa. Psicólogos e sociólogos inventaram uma coisa chamada número de Dunbar, que é um número máximo de pessoas com as quais o indivíduo consegue manter relações próximas. Então, mesmo se tiver milhares de amigos até nas redes sociais, você só pode se comunicar de forma significativa com no máximo 50 ou 200, no muito.
Encarar uma pessoa pode lhe dar a informação de que você precisa. Se você não gostou da resposta que uma pessoa lhe deu, ou se parece que ela não está contando a história toda, simplesmente continue a encará-la. Neste caso, o silêncio vai ser tão constrangedor que ela vai acabar sentindo a necessidade de dizer alguma coisa. No fim das contas, o objetivo do olhar fixo é a persuasão. Experimente e veja se funciona. Se der certo, me avise depois. Meu cachorro faz isso comigo o tempo todo. O paradoxo da escolha. Ele diz que quanto mais opções existem, menos satisfeito você fica com a sua escolha final. Sabe aquelas vezes em que você compra uma coisa e se arrepende porque poderia ter comprado o mesmo produto em promoção ou ter encontrado um outro modelo? Pois é. Mesmo se a decisão final é melhor, nós podemos ficar insatisfeitos, pois havia inúmeras opções. Imagine que você está no aeroporto e precisa pegar sua bagagem. Em 10 minutos, chega à área de desembarque e pega a sua mala imediatamente. E agora, uma situação um pouco diferente. Você encontra um atalho e consegue chegar na esteira rápido, o mais rápido possível. E aí você fica 8 minutos esperando a sua mala aparecer. Nos dois casos, você não gastou mais que 10 minutos para pegar a bagagem. Porém, na segunda situação, você provavelmente se sentiu mais impaciente e insatisfeito. Isso porque o nosso cérebro não gosta de ficar parado e prefere ficar ocupado com alguma coisa. Para cada tarefa realizada, ele nos recompensa com dopamina, que é o hormônio da felicidade. Oh, dopamina! Imagina que o seu futuro empregador é o seu grande amigo. Para evitar ficar nervoso durante o teste oral ou durante a entrevista de trabalho, faça de conta que a pessoa que está na sua frente é um grande amigo que você não vê há um bom tempo. Isso vai te ajudar a se acalmar rápido e vai ser muito mais fácil responder as perguntas. Outra coisa a ser considerada, já parou para pensar que o entrevistador está tão apreensivo quanto você? Nunca se sabe. Vai que é a primeira entrevista de recrutamento dele, ou que é a primeira prova como professor. E se você vier com um sorriso no rosto, não só vai se sentir mais confiante, como vai deixar ele à vontade também. Ilusão de agrupamento. Esta ilusão é caracterizada pela tendência de ver um certo padrão em coincidências aleatórias. Isso se aplica principalmente a quem faz apostas e a quem adora o sinal do destino. Neste caso, os dois podem interpretar os fatos de forma errada. Não se deixe enganar. Estudos mostram que o nosso cérebro consegue armazenar não mais do que 3 a 4 informações por vez. Além disso, essa informação só pode ser preservada por 20 ou 30 segundos. Depois desse tempo, nos esquecemos dela, a menos que continuemos atualizando ela na nossa memória de tempos em tempos. Por exemplo, você está dirigindo e falando ao telefone ao mesmo tempo. Claro, não faça isso. A pessoa do outro lado da linha lhe dá um número, mas você não pode anotar na hora, então você tenta decorar. Você repete o número a todo momento para que você possa preservá-lo na sua memória a curto prazo até que você consiga parar o carro e anotar o número. Por falar nisso, o fato de que nós achamos mais fácil memorar 3 ou 4 informações por vez explica porque a maioria das coisas consiste de 3 a 4 dígitos por linha. Se em seu trabalho é preciso lidar com muitas pessoas, coloque um espelho atrás de você. Se você precisa conversar com muita gente no trabalho, pendure um pequeno espelho na parede que fica atrás da sua mesa. Você vai ficar surpreso em constatar que muitas pessoas serão mais educadas e prontas para fazer concessões e negociações. Isso acontece porque ninguém gosta de se ver nervoso ou irritado. Legal isso, né? O mais importante é que estas dicas psicológicas funcionam mesmo. Efeito Pratfall. Um casal está andando pela rua e de repente um deles dá de cara com um poste. É pouco provável que o outro pense, que idiota. Pelo contrário, o companheiro vai ser ainda mais dócil e atencioso. Isso acontece porque a perfeição é repulsiva e os erros são atraentes, pois eles tornam as pessoas mais humanas. É por isso que você não deve ficar muito chateado por ter tropeçado na frente de alguém. Nosso cérebro processa constantemente as informações que recebe dos órgãos sensoriais e analisa a imagem visuais e as interpreta de uma forma acessível a nós. Por exemplo, o motivo pelo qual conseguimos ler o texto rapidamente está no fato de que não estamos realmente lendo ele. Nós simplesmente enxergamos a primeira e última letra de cada palavra e instintivamente deduzimos o resto com base nas nossas experiências anteriores.
Como dizem por aí, não importa a ordem das letras dentro da palavra, basta que a primeira e a primeira última estejam no lugar certo para que você entenda o que está escrito. Nós olhamos para grupo de letras embaralhadas e mesmo assim nós vemos como palavras. Isso não acontece só com textos. Se você acha que alguém está olhando para você, boceje. Por mais estranho que isso pareça, o bocejo é como um resfriado comum. Tem até um fenômeno chamado bocejo contagioso. É comum que os humanos e também os chimpanzés bocejem quando veem, ouvem ou simplesmente pensam sobre o ato de bocejar. Alguns indivíduos são menos influenciados pelos bocejos alheios, mas de 328 participantes de um estudo realizado pela Escola de Medicina da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, 222 bocejaram, enquanto assistiam a um filme de pessoas bocejando. É bem provável que você consiga usar o bocejo para ver quem está te observando. Para confirmar, é só bocejar e olhar à sua volta. Na maioria dos casos, a pessoa que estava te encarando vai bocejar também. E outra coisa, se você fizer isso quando o sol estiver nascendo, pode bocejar quando o sol raiar. O efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov é quando uma pessoa, depois de ter visto duas imagens distintas, estabelece inconscientemente uma conexão lógica entre as duas. O cineasta russo Lev Kuleshov criou um curta-metragem no qual a expressão facial de um homem era alternada com vários planos. A plateia achava que a expressão do homem era diferente a cada vez, dependendo do que ele estava olhando. Se para o prato de sopa, para uma menina morta ou para uma mulher deitada no sofá. Porém, a expressão dele era a mesma em todas as situações. Este efeito é muito usado não só entre os cineastas, mas também pelo pessoal que faz marketing, estimulando você a fazer certas associações com um determinado produto ou personagem. Imagine que você está no trabalho analisando um documento importante. De repente, percebe que leu a mesma frase 3 vezes seguidas. E ao invés de analisar o texto, sua mente estava vagando por aí. Cientistas da Universidade da Califórnia dizem que todos os dias nós gastamos 30% do nosso dia sonhando acordados, às vezes em viagens longas, por exemplo. Essa porcentagem aumenta em até 70%, mas não há nada de errado nisso. Estudos mostram que as pessoas que adoram viajar na maionese tendem a ser mais criativas. Além disso, elas são melhores na hora de resolver problemas e de se livrar do estresse. Se você quer apartar uma briga, pegue alguma coisa para comer e fique entre as duas pessoas que estão brigando. Isso é chamado de efeito do superlanche. Dizem que um dia houve uma briga no vagão do metrô. Uma mulher atacou um homem que, segundo ela, estava seguindo ela. Durante a briga, outro homem se levantou e ficou no meio deles. Ele ficou lá por um tempo, tranquilo, mastigando o salgadinho. Num passe de mágica, os passageiros que estavam brigando se acalmaram e a paz foi restabelecida. O herói do dia foi chamado de o Superlanche e ficou famoso na internet. Existe uma simples explicação para o que aconteceu naquele dia. O ato de comer está associado ao relaxamento e a estar calmo. A probabilidade de uma pessoa atacar alguém que está comendo é muito baixa. Então, conflitos se resolvem por si só, rapidinho, quando alguém está comendo. Feiura imaginária. A dismorfia corporal é uma doença que faz a pessoa pensar que é feia, e é por isso que a sua vida pessoal é um fiasco. Na maioria das vezes, essas pessoas são atraentes e o problema está mais relacionado à autoestima do que a imperfeições reais. Você já se perguntou por que as pessoas param para olhar as consequências de um acidente de trânsito? Embora os espectadores não gostem do que estão vendo, eles continuam a bisbilhotar. Esta curiosidade é provocada pelo nosso cérebro antigo, uma seção responsável pela sobrevivência. A função dele é analisar constantemente o ambiente, fazendo e respondendo 3 perguntas. Posso comer isso? Posso fazer sexo com isso? Posso ser morto por isso? Na verdade, agora existe uma 4ª pergunta. Posso comprar isso com desconto? Comida, sexo e perigo ainda são as coisas mais fundamentais da nossa sobrevivência. Então, não conseguimos evitar a necessidade de prestar atenção nelas. Se você quiser se livrar de uma coisa, basta oferecê-la para uma pessoa enquanto está conversando com ela. Imagina que você está mudando caixas de lugar ou recolhendo algumas coisas que estão espalhadas pela casa. Se precisa de uma mão amiga, mas ninguém está se oferecendo, basta fazer uma pergunta pessoal para alguém
ou pedir uma opinião sobre alguma coisa. Quando a pessoa estiver respondendo a pergunta, o cérebro dela vai estar tão ocupado formulando pensamentos que todas as outras ações serão executadas no modo automático. Neste caso, seu parceiro de conversa vai pegar qualquer coisa que você lhe der sem nem perceber. Mal posso esperar para testar essa. Viés de sobrevivência. Na maioria das vezes, nós julgamos uma situação só pelas pessoas bem-sucedidas, sobreviventes. Por isso só conhecemos um lado da história. Por exemplo, nós invejamos empresários que ficaram ricos comprando ações, mas não sabemos o tanto de empresários que perderam dinheiro com isso. Você sempre deve olhar para as coisas sobre ângulos diferentes. Para realizar um estudo, cientistas colocaram recentemente 2 mesas em um supermercado. Sobre a primeira, colocaram 6 tipos de geleia e na segunda, 24. Consequentemente, 60% dos clientes pararam para experimentar a geleia da mesa número 1. Quando foi a hora de comprar, a mesa número 2 provou ser 4 vezes mais popular. Isso aconteceu porque o nosso cérebro consegue focar só em 3 ou 4 coisas por vez. Então, tomar decisões finais é mais fácil quando há um número limitado de opções. Só 6 tipos de geleia, por exemplo. No entanto, sempre buscamos mais opções. Adoramos experimentar uma enorme variedade de produtos. Por isso, é mais provável pararmos na mesa que tenha 24 tipos de geleia. Porém, no final, acabamos escolhendo sempre a mesma marca que já compramos sempre antes. Se você quiser fazer amizade com uma pessoa, é só pedir um favor a ela. Não precisa ser um favor enorme, só algo simples. Pegar um molho, um guardanapo, uma folha de papel ou até pedir algum conselho. A pessoa que está fazendo o favor vai pensar que você gosta dela porque está fazendo alguma coisa para você. Não importa o quão trivial essa coisa seja. Aqui está o que uma mulher disse. Eu nunca fui com a cara daquele homem, até que um dia ele me pediu R$20 emprestados. Aí eu pensei que ele me considerava bem próxima dele, quem sabe até como uma amiga, para pedir um favor desse. E aí pronto, comecei a gostar dele. Efeito do difícil de alcançar. Simplificando, este é o fenômeno que faz você pensar que o que é difícil de alcançar é sempre mais valioso. Isso se aplica também às pessoas. As que são fechadas, metidas e reservadas sempre parecem mais atraentes do que as outras. Nós bem gostaríamos de acreditar que todas as nossas ações são resultados de um planejamento cuidadoso, mas na verdade 60% a 80% das decisões que tomamos no dia a dia são feitas inconscientemente. Nós não pensamos muito sobre essas coisas, simplesmente vamos lá e fazemos. A cada segundo, nosso cérebro recebe milhões de dados. Para não haver sobrecarga, um pouco das tarefas é delegado para o inconsciente. Colocar as chaves no bolso, apagar as luzes, fechar o portão. Nós fazemos essas coisas automaticamente sem pensar. A parte ruim disso é a dúvida. Por exemplo, quem nunca chegou no escritório e de repente começou a pensar se desligou ou não o ferro de passar roupas? Agendar reuniões importantes para o início ou para o fim do dia. As pessoas se lembram melhor das coisas quando elas estão marcadas para o começo ou para o fim do dia. Tudo o que acontece entre esses 2 períodos não interessa tanto. É por isso que aconselhamos agendar reuniões importantes para estes períodos do dia. Se você tem uma entrevista de emprego, tente ser ou o primeiro ou o último candidato. Outro truque para fazer os participantes ir a uma reunião e serem pontuais é marcar um horário estranho e uma duração diferente do comum. Este método é chamado de trem suíço. Se a pessoa vê uma reunião na sua agenda que vai acontecer entre 9h22 e 9h46, é mais provável que ela chegue no horário certo e que as coisas terminem no horário previsto. O medo da beleza. Você já notou que é menos provável que pessoas comuns se sentem perto de pessoas bonitas no ônibus, por exemplo? Elas só fazem isso se não tiver outro lugar disponível. Na verdade, tem gente que sente uma tensão enorme quando fica perto de alguém bonito. Entusiasmo, controle excessivo de suas ações, vontade de manter as aparências e o medo da comparação. Esse tipo de estresse não surge quando sentamos perto de uma pessoa comum. Preste atenção na direção dos seus pés quando estiver conversando com outras pessoas. Os pés do outro podem lhe ajudar a entender os sentimentos dele durante uma conversa. Se ele virar o corpo em sua direção, mas não os pés, isso significa que não está a fim de conversar com você. Outra coisa, se as pontas dos pés dele estiverem viradas para outra direção,
Isso quer dizer que quer sair dali o quanto antes possível. Ou talvez ele teve que trocar o quadril e sabe-se lá como o médico trocou a posição dos pés. Isso é insano, mas é verdadeiro. Estudos mostram que só conseguimos fazer uma atividade cognitiva por vez. Experimente conversar e ler ao mesmo tempo, ou escrever uma carta enquanto ouve um livro. É bem provável que você não consiga fazer nada direito. O nosso cérebro simplesmente não consegue focar em duas tarefas simultaneamente. Porém, existe uma exceção. Se a segunda atividade for puramente física e automática, aquelas coisas que a gente faz todo dia, aí é possível combinar as duas tarefas. Por exemplo, você pode falar ao telefone enquanto anda, mas mesmo assim, existe uma boa chance de tropeçar e perder o foco da conversa. Copiar a linguagem corporal de outra pessoa vai lhe ajudar a ganhar a confiança dela. Imitar os gestos, posturas ou expressões faciais de alguém pode lhe ajudar a ganhar a confiança dele. A pessoa não percebe conscientemente que vê ela mesma em você, pois os gestos já são familiares. E vamos ser francos, as pessoas em sua maioria gostam de si mesmas, mas lembre-se de não exagerar. Por exemplo, se a pessoa enfiar o dedo no nariz, não imite ela, use o bom senso. Outra coisa, balance a cabeça para que ela veja que você está prestando atenção. Sorria quando estiver ouvindo a pessoa contar alguma notícia boa e faça uma cara triste quando ela lhe contar alguma coisa ruim que está acontecendo na vida dela. Outra técnica ótima para ganhar a confiança é sorrir com sinceridade. Quando o seu sorriso não é forçado, seu humor melhora, você começa a exalar cordialidade e as pessoas sentem isso. E aí, gostou das dicas? Então me siga nas redes sociais, eu tenho mais dicas para lhe oferecer. No Instagram, @fabiofox.metodomanada, no Facebook, Método Manada, e vários vídeos Método Manada no YouTube.